que temos aqui, né? Partindo lá do conceito, né, de termodinâmica. A termodinâmica para a gente é o calor gerando trabalho, né? É isso que a gente quer de alguma forma. A gente quer pegar um gás, ao pegar, então, esse gás, nós queremos dar a ele uma energia, e essa energia vai movimentar alguma coisa. No caso, vai movimentar um pistão, tá? Isso nós estamos querendo. Estamos querendo que o gás realize um trabalho para nós, tá? Aqui eu coloquei uma máquina térmica bastante comum, né, um motor mesmo. A primeira máquina térmica, ou as primeiras, seriam as locomotivas. Isso aqui surgiu, né, quase contemporâneo de Cristo, aí, essa máquina de Héron. Essa máquina de Héron não servia para coisa alguma, mas foi a primeira vez que você pegou, então, vapor, e o vapor fez alguma movimentação possibilitando uma ideia futura de uma máquina. Atualmente, né, ou pelos próximos aí 15 anos, 15 a 20 anos, dificilmente a máquina térmica vai sair do cenário, tá? O que vai acontecer são os motores híbridos, né? Motores híbridos são um pouco melhores aí nessa transição, tá? Nessa transição que vamos ter aí para, sim, o carro do tipo elétrico, tá? Eu coloquei ali mais ou menos como seria um híbrido, né? Então, o híbrido ele tem o motor a combustão e tem o motor elétrico. A parte boa do híbrido, tá, é que enquanto ele anda, ele vai carregando uma bateria maior que a bateria normal do carro. Isso já acontece, né? Quando você tem um carro andando, ele já reabastece a bateria, mas a bateria do motor de arranque, tá? No caso, seria uma bateria maior, uma bateria com mais capacidade. Então, depois de um certo tempo, né, de uma certa velocidade, então, essa energia elétrica aciona o motor elétrico, então eu tenho esse descarregar, né, dessa energia. Né? Eu posso oscilar de um para o outro, né, depende do carro, do modelo, enfim, da ideia que está na cabeça da gente. Mas, professor, mas isso já existe, tem o CARES, né? O CARES pega, lá na Fórmula 1, pega a energia da frenagem. Exatamente. Na verdade, quando você tem um carro, né, em movimento, você pode pegar diversas energias, tá? Resta saber como utilizá-las aí, e um dos grandes problemas é a bateria, tá? Então, como vocês bem percebem, né, com os celulares, bateria, ainda que os fabricantes digam que ela não vicia, né, mas você tem um problema. Se você usa ela constantemente, ela acaba descarregando. Aqui em Foz do Iguaçu, o carro elétrico, né, o projeto, enfrentou alguns problemas por causa da bateria. Então, a ideia, ela já está bem dominada. Agora, os componentes não estão completamente bons ainda, né, para aplicar as ideias. Tá? Nós vimos aí, né, na semana passada, a equação de Capeyron, tá? O que verifica a equação de Clapeyron? Eu verifico um ponto, tá? E um ponto somente. Neste ponto, eu tenho uma relação entre três coisas, variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. O que é a temperatura, professor? A temperatura é uma função de estado da pressão e do volume. Isso é a temperatura. É o grau de agitação das moléculas? Também. É o grau de agitação das moléculas também, tá? Mas eu posso relacionar com isso. Clapeyron é um ponto, tá? Então, eu tenho lá um gráfico, eu peço assim: considerando 2 mols de um gás, determine a temperatura do gás. Aí, no gráfico, você tem pressão e tem volume, você tem o número de mols, tem o R, que já está no enunciado, e descobre, então, a temperatura. Eu falo de ponto. Quando falamos da lei geral dos gases, aí não estamos em um ponto, tá? Não estou trabalhando com um ponto. Eu trabalho com uma transformação, tá? Uma transformação gasosa acontecendo. Que tipo de transformação gasosa, professor? Aí eu não sei, vai depender do exercício. Pode ser uma transformação em que a pressão é constante, isobárica. Pode ser uma transformação que o volume é constante, isométrica. Pode ser uma transformação em que a temperatura é constante, isotérmica. Tá? Então, a lei geral dos gases, ela verifica justamente isso. Ela verifica uma transformação gasosa. E aí,
cada transformação, né, cada exercício enunciado vai ter a sua particularidade, tá? Bem, então o que vai acontecer? Né? Eu tenho lá o meu gás, e meu gás vai executar um trabalho. Por que um gás, professor? Porque com gás eu consigo, né, adicionando uma energia que não é muito grande, tá? Não é uma grande energia, mas é só uma energia, eu consigo fazer com que ele exploda, né? Tem uma explosão. E nessa explosão eu aproveito parte da energia produzida ali, tá? Então gás é interessante. Professor, não poderia ser um líquido? Pode, né? Pode ser um líquido, é um pouquinho mais difícil aí, né? Quando eu falo de gás, é que quando você tem o combustível sendo colocado ali, ele já está praticamente no estado gasoso mesmo, tá? Você tem foguete de combustível sólido. Então, assim, a forma com que, né, você vai trabalhar, o estado físico dele, vamos colocar aqui, não nos importa exatamente. Aqui importa, em termodinâmica, mas no motor de forma geral. Tá? Eu quero pegar combustível, eu quero explodir o combustível, porque na explosão eu tenho um movimento do pistão. Todo movimento é trabalho. O que é trabalho? O conceito de trabalho. O conceito de trabalho é quando você aplica força sobre o objeto e você muda ele de lugar. Tá? Você muda de posição. Você dá a ele uma velocidade. Quando você muda de lugar, né, um certo objeto por conta de uma força, você está realizando um trabalho. Eu tenho um trabalho de uma força. O que é o trabalho de uma força? O trabalho de uma força é quando eu empurro algo. Empurrei algo, puxei algo, trabalho de uma força. Força F. Tá? O que é o trabalho de um gás? O trabalho de um gás é quando eu tenho um gás explodindo e ele movimenta o pistão. O primeiro caso do trabalho com gás é quando eu tenho a pressão constante. Tá? Então, se a minha pressão ela é constante, nós temos o seguinte. Eu tenho ali, primeiro desenho, tá? Primeiro desenho aqui, um certo volume 1. Submeto, então, esse meu gás, que está dentro ali, né, de um êmbolo, né, de um pistão, perdão, de um pistão com um êmbolo móvel, submeto a um aquecimento. Ao submeter a um aquecimento, acontece, né, uma elevação da temperatura, uma maior agitação das minhas moléculas, e essa agitação das moléculas empurra, né, aplica uma força, empurrando, então, o meu êmbolo para cima. Tá? Dessa forma, nós obtemos ali uma variação de volume, tá? Uma variação de volume. Com essa variação de volume, tá? Eu consigo calcular o valor do trabalho que foi executado. De que forma, professor, a gente vai estar calculando o trabalho, né, que foi executado ali? Deixa eu só mudar a minha câmera aqui. Então, nós temos o seguinte, ó. O que é o trabalho? O trabalho, ele é normalmente dado, né? O trabalho pode ser dado pela letra tal, ou ele pode ser também o W, tá? Às vezes eu prefiro aqui o W. Então, trabalho é igual a força vezes o deslocamento que teve o meu objeto, tá? Bom, trabalho é igual a... Então, o que você observa lá naquele exemplo que eu coloquei? No exemplo que eu coloquei, eu tenho, né, aqui a minha força. Vou deixar a força normal aqui. Força é a força mesmo. E a variação do volume, né, é V2 menos V1. Mas a variação do volume é uma multiplicação da área pela distância que foi movimentado ali, né? Seria aquela altura, né? Tem uma altura colocada ali, tá? Então, o meu deslocamento ali. Meu deslocamento, perceba, né? Se eu tenho que o deslocamento deslocamento vezes a área é igual a ΔV, o deslocamento é igual a ΔV dividido pela área. Vou só verificar se vocês enxergam aqui. Bem, trabalho então é igual a força vezes
a variação de volume dividido pela área. Quem é a força dividido pela área? Pressão. Então, trabalho é igual a pressão exercida pelo gás multiplicado pela variação do volume. Tá? Essa seria uma primeira forma, né, de escrever, então, essa equação. Tá? Voltando aqui. Então, trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Tá? A variação do volume é o volume final menos o volume do início. Tá? Então, isso é quando eu tenho uma transformação do tipo isobárica. Tá, professor? E se a minha transformação ela não é isobárica? Nossa transformação é uma transformação do tipo de pressão variável, né? Então, eu pego ali o caso do lado esquerdo. Do lado esquerdo, eu tenho o seguinte, a pressão é constante, tá? E eu quero calcular o trabalho. O trabalho é pressão vezes a variação do volume. Mas perceba, quando eu faço trabalho ali, tá? Eu tenho um retângulo no qual isso aqui é minha pressão e essa aqui é minha variação do volume, tá? Quando eu calculo o trabalho, então, já que o trabalho é P vezes ΔV, na verdade, eu estou calculando base vezes altura. Trocando aqui, né? Base vezes altura. E base vezes altura é justamente a minha área. Tá? Então, ele coloca ali que o trabalho é numericamente igual à área. Tá? Trabalho de 1 para 2 é um trabalho positivo, que o volume está aumentando. Tá? Então, toda vez que o volume aumenta, eu digo que o trabalho... Digo não, né? Percebemos que o trabalho é positivo e dizemos que o gás realizou um trabalho. O gás realizou um trabalho. Só que quando eu pego de 2 para 1, eu tenho uma diminuição do volume. Quando diminui o volume, eu tenho um trabalho negativo. Então, eu tenho que colocar o menos A. Quando o trabalho diminui, tá? Perdão, quando o volume diminui, eu tenho um trabalho que é negativo. Trabalho negativo, né? Eu digo, então, que o gás, ele sofreu um trabalho, tá? Sofreu, recebeu um trabalho. Professor, resolvi lá um exercício e o volume é constante. Se o volume é constante, então o meu trabalho ele é igual a zero, tá? Volume constante, eu tenho um trabalho igual a zero. Pois bem, tá? E como que eu calculo, professor, a partir de agora? Só que é igual a área e tal, e aquele exercício ali do ladinho? Bom, do ladinho, eu tenho justamente um trapézio, né? Eu tenho algo assim. Então, esse aqui é um trapézio, e eu tenho base maior, base menor, vezes a altura. A área, então, né, trabalho é igual à área. A área do trapézio. Trabalho, então, é igual a base maior mais a base menor, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Tá? Então, esse aqui é o meu trabalho quando eu tenho uma pressão que ela não é constante. Tá? Uma pressão que é variável, sim. Tá? Bem, uma máquina térmica, tá? Ela pode operar em ciclos. Existem os chamados ciclos termodinâmicos. Tá? Então, tem um ciclo de Otto. O que é o ciclo de Otto, professor? O ciclo de Otto, ele é o ciclo que coordena o motor a combustão de gasolina. Então, o motor a gasolina é um ciclo de Otto. Eu disse que a bateria serve para o motor de arranque. Serve para o motor de arranque e também para a centelha, para a vela, né? Para a vela, então, provocar uma faísca
para ajudar, então, né, para ajudar a ocorrer a explosão dentro da câmara de combustão. Tá? Dentro da câmara de combustão, eu tenho esse ciclo de Otto. O ciclo diesel, ele é um pouco diferente. No ciclo diesel, na hora de fazer a admissão é só de ar. No ciclo de Otto, tem lá os 4 tempos, né? Admissão, compressão, explosão e exaustão. No diesel também tem os 4 tempos. Só que na hora de fazer a admissão, no ciclo de Otto, entra ar e combustível. Porque vai explodir, né? Então, ar e combustível. E aí tem um foguinho da centelha, né? Dá uma descarga elétrica. No motor a diesel, entra só ar. Quando entra o ar, há uma compressão, admissão, compressão. Quando a temperatura, quando a pressão ela aumenta, isso faz com que a temperatura aumente bastante. Aumenta a pressão, aumenta a temperatura. E o diesel é jogado, então, entre aspas aí, né? Ele é pulverizado em cima do ar quente. Bem, aí já era. Aí consegue explodir, então, tranquilamente. Tá? Então, o motor a diesel, ele não tem a centelha. Tá? Ele não tem a centelha. Como é que você tem um motor a diesel turbo? Como é que você vai turbinar ali um motor a diesel? Você deve ter visto um intercooler. Então, a ideia é a seguinte, quanto mais frio o ar entrar, maior terá de ser a compressão. Se a compressão deve ser maior, eu tenho uma explosão maior também. Tá? Esse é o motor diesel, ciclo de diesel. O motor de Stirling, ele funciona com uma fonte quente e uma fonte fria. Professor, todas as máquinas térmicas operam assim. Mas no caso do Stirling, ele tem como se fosse uma bomba, uma ventosa. Você tem que colocar quente ou frio. Tá? Você pode ter um motor de Stirling numa xícara de café. Você coloca ele em cima da xícara de café, ele pega o vapor quente, como o outro lado está numa temperatura menor, ele já começa a funcionar. Tá? Então, o motor de Stirling, ele não tem uma grande eficiência, tá? Mas ele opera de uma forma aí, né, sem exatamente a centelha. Tá? Não precisa da centelha. Ele vai pegar ar e vai trabalhar aí com a expansão e compressão do ar. E o ciclo de Carnot, ele é um ciclo que é ideal. Ele é um ciclo teórico. Tá? Nós não temos aí um motor que opere no ciclo de Carnot. Não temos. Tá? Mas ele é um motor ideal. Então, por que ele existe, professor? Olha, ele existe pelo seguinte, como é um caso ideal, nós criamos um motor, um motor normal, vamos dizer assim, real, e esse motor real, ele tem uma potência, tá? Uma eficiência, que é uma porcentagem do motor de Carnot. Tá? Então, Carnot vira uma referência. Quando nós temos um ciclo, o trabalho no ciclo é igual à área do ciclo, tá? Então, o trabalho é aquele retângulo que vocês veem ali, tá? Azulado. Bom, esse é o trabalho no ciclo. Se eu tenho o meu gás circulando, né? Está circulando aí, né? No sentido horário, o trabalho é positivo. Quando o trabalho é positivo, eu estou me referindo a uma máquina térmica, ao motor mesmo. Quando está no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Nesse caso, a minha referência é um refrigerador. Tá? Primeiro é motor, trabalho positivo, sentido horário. Segundo, sentido anti-horário, o gás vai receber trabalho. Tá? É o caso do refrigerador. E aí vamos para a quantidade de calor. Né? O que seria essa quantidade de calor? A quantidade de calor é uma energia. É uma energia que o meu gás ele vai receber ou ele vai perder. Se ele recebe, positivo, Qzinho positivo. Se ele perde, Qzinho negativo. Esse Q é sim o Q do quimacete. Professor, eu pensei no quimacete, tal, exatamente. Só que quando eu falo do gás, o meu calor específico
ele é um pouco mais complexo. Ou o meu calor específico, ele é para volume constante, ou é um calor específico para pressão constante, tá? No gás, eu não tenho um calor específico único. Ou é uma transformação isométrica, né? E aí eu vou variar a temperatura, tal, ou é uma transformação do tipo isobárica, tá? Mas é o Qzinho de lá mesmo. É o mesmo Q. Mas pode ser o caso que o meu gás esteja isolado termicamente. Quando está isolado termicamente, está dentro de uma caixa de isopor, então eu tenho uma transformação chamada de transformação adiabática. Tá? Na transformação adiabática, o meu Q é igual a zero. Tá? Transformação adiabática, Q é igual a zero. Bom? E uma outra coisa importante para a gente aqui, nesse estudo do gás, né? Então, o gás, ele pode ter um trabalho, né? Que está associado com volume. O gás pode receber energia ou perder energia, né? Que é o meu Q. E esse gás pode variar a sua temperatura. Então, o que ocorre aqui? A temperatura, ela está intimamente ligada com a energia interna. A energia interna, tá? É o que a gente vulgarmente chama de calor. O gás tem calor, o corpo tem calor, corpos não possuem calor, corpos possuem energia interna. Se a energia interna, né, se a variação da energia interna é uma variação positiva, então a variação da temperatura também é positiva. Se a variação da energia interna é negativa, a variação da temperatura também é negativa. Para chegar até nessa equação aí, a gente demanda um pouquinho de trabalho. A gente precisa da equação da energia cinética e da equação da quantidade de movimento associada com o impulso. Tá? Porque o que verifica a energia interna? A energia interna, ela verifica a soma das energias cinéticas de cada partícula que constitui o gás. Soma da energia cinética de cada partícula que constitui o gás. Claro que eu faço uma estimativa, né, estatística. Não tem como saber todas as moléculas ali dentro. É aí que entra o número de mols, né? Bem, então, a energia interna é 3 meios de nRT. Professor, se é 3 meios de nRT, não poderia ser 3 meios de PV? Pode, claro, sem dúvida. Tá? Só que eu uso mais o nRT por conta da variação da energia interna. E esse é o meu quinte. Então, o que eu quero descobrir aí mesmo, calcular, é a variação da energia interna. Tá? Então, o ΔU é essa energia interna, que é 3 meios do número de mols, vezes a constante, multiplicado pela temperatura. Então, o gás, quando ele recebe energia, ele pode fazer o quê? Ó, você tem um gás. O gás recebeu energia. O que vai acontecer com esse gás? Bem, um gás, quando recebe energia, ele pode variar o seu volume. Né? Tu peguei um gás lá e esquentei ele. Mas se eu esquentei ele, eu aumentei o volume. Né? Posso, né? Não dizer que vai, mas posso aumentar o volume. Se eu tenho um aumento do volume, tá? Se eu tenho um aumento do volume, então eu tenho um trabalho que foi realizado. Só que a energia que eu forneço pode variar também a temperatura do meu gás. Essas duas coisas podem acontecer, ou uma, ou outra, ou simultaneamente. Tá? A quantidade de uma e de outra, né, o quanto vai acontecer, vai depender do sistema, vai depender do meu exercício. Mas, resumindo, Q é igual a trabalho mais ΔU, ou seja, a energia que entra no meu gás, dado em Joule, ela é igual ao trabalho realizado pelo gás, ou não, né, mas igual a trabalho, também realizado em Joule, associado a volume, mais a variação de energia interna, tá? Que também é dada em Joule, é uma energia que está associado com a temperatura, tá? Variado com a temperatura. Então, coloquei do ladinho ali, né? O Qzinho, essa energia trocada, então, com o meio externo, na forma de calor,
delta U, variação da energia interna do sistema, né, do meu gás, e a energia trocada com o meio exterior na forma de trabalho, né, o nosso tal ali. E embaixo, os sinais, né, são bastante importantes. Os sinais quando essas variáveis são positivas, negativas, ou quando elas são nulas, né? Transformação adiabática, transformação isotérmica e transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica, tá? Então, nós desembocamos aqui na primeira lei da termodinâmica, tá? Primeira lei da termodinâmica, então, vai tratar de tudo isso, então, certo? Bom, meus queridos, então, nós encerramos por aqui a aula de hoje, no sentido, né,